Começa agora mais um programa Castor e seus Escapes. Apresentação André Arruda. Oi gente, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Castor e seus Escapes. Isso mesmo, estou de volta depois de mais de 4 anos por aí, sem episódios novos da série regular. Hoje é dia 1º de maio de 2026. É o Dia do Trabalhador, é o dia em que todos nós que trabalhamos celebramos o nosso labor e também entendemos a importância de relações justas, dignas e honestas de trabalho. Então esse episódio vai falar um pouco sobre tudo isso de uma forma talvez de conversa, talvez de alguma outra coisa que faça com que você, caro ouvinte, possa refletir um pouco sobre o trabalho. Oi, gente! Seja todo mundo muito bem-vindo! Eu quero começar esse episódio do Dia do Trabalhador voltando ao básico. Bem ao básico mesmo. Uma pergunta simples, quase infantil, mas que raramente a gente para responder com calma. Afinal, o que é trabalho? Pode parecer óbvio, mas essa pergunta carrega muita coisa dentro dela. Ideias prontas, julgamentos morais, experiências pessoais e principalmente preconceitos. Porque nem toda atividade que exige tempo, esforço e dedicação é reconhecida automaticamente como trabalho. E, ao mesmo tempo, quando a palavra trabalho aparece, quase sempre ela vem acompanhada de uma sensação meio pesada. Cansaço, obrigação, sofrimento, aquela coisa que a gente faz porque precisa, não porque quer. E isso não é coincidência, nem defeito individual. É uma construção histórica. Se a gente voltar alguns séculos no tempo, lá para a Grécia Antiga e para Roma Antigas, vai perceber que o trabalho já nasce marcado por essa divisão. Existiam cidadãos livres que se dedicavam à política, à filosofia, às artes, ao pensamento, e existiam os escravizados, responsáveis pelas tarefas manuais, braçais, repetitivas, aquelas que sustentavam a vida material da sociedade. Ou seja, desde lá, trabalhar era sinônimo de não ter escolha. Era coisa de quem estava na base da hierarquia social. Quem podia mandar, pensar ou decidir, não trabalhava. Quem precisava sobreviver, sim. Não à toa, a própria palavra trabalho já nasce carregada de violência. Ela vem do latim tripalium, o nome de um instrumento de tortura. Há registros de que esse instrumento era usado para castigar corpos, inclusive de pessoas escravizadas que não correspondiam às exigências impostas. Daí essa associação que atravessa séculos. O trabalho como dor, castigo, sacrifício. E essa ideia ficou tão naturalizada com o tempo que virou até humor. Quem não se lembra do Seu Madruga no seriado do Chaves, dizendo aquela frase que atravessou gerações? Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. A gente ri, mas ri porque reconhece algo ali. Existe uma verdade social embutida nessa piada. E há outro exemplo que sempre me vem à cabeça. Uma entrevista do sambista Zeca Pagodinho ao Jô Soares. O Jô pergunta: Zeca, qual foi a pior coisa que você já fez na vida? E o Zeca responde sem pensar 2 vezes: trabalhar. Essa resposta provoca riso, mas também provoca uma reflexão. Porque o Zeca vive da música, ele é um dos maiores nomes do samba brasileiro, ele canta, compõe, se apresenta, viaja, grava.
a renda dele vem do trabalho artístico, do talento artístico dele. Então fica a pergunta: isso é trabalho ou é prazer? E é aqui que aparece uma contradição muito interessante, porque parece que no senso comum, se a atividade dá prazer, então ela deixa de ser trabalho, como se o trabalho verdadeiro fosse, por definição, algo que machuca, que cansa, que desgasta. Se é prazeroso, aí passa a ser hobby, passa a ser dom, passa a ser sorte, passa a ser privilégio. Talvez por isso faça sentido introduzir uma outra palavra nessa conversa: o ofício. O ofício seria aquela atividade em que necessidade e talento se encontram. Aquilo que a pessoa sabe fazer bem, gosta de fazer e justamente por isso costuma fazer com mais qualidade. Em um sistema capitalista industrial como o nosso, isso acaba sendo visto como um privilégio. Conseguir viver daquilo que se ama, ser reconhecido por isso e ainda garantir o sustento. Mas é importante deixar algo muito claro: mesmo quando é ofício, continua sendo trabalho. O Zeca Pagodinho não existe fora de um sistema econômico. Ele faz parte de uma cadeia produtiva. Existe a indústria fonográfica, existem gravadoras, plataformas de streaming, rádios, técnicos de som, produtores, equipes de estrada, contratos, direitos autorais. A música circula, gera valor, movimenta dinheiro, ou seja, por mais prazeroso que seja cantar samba, aquilo também é trabalho. E pensando assim, a gente começa a ampliar o olhar. O 1º de maio não é só o dia de quem bate ponta às 8 da manhã e sai às 6 da tarde. É o dia do músico, do artista, do atleta, do influenciador digital, do motorista de aplicativo, do catador de recicláveis, do boia fria, de quem faz bico, de quem vive do trabalho formal e do informal. É o dia de todo mundo que, de alguma forma, movimenta esse mundo com a própria força de trabalho para garantir o sustento. O problema é que ainda existem os chamados sommeliers de trabalho. Gente que acha que pode decidir o que é trabalho e o que não é. Pessoas que dizem que arte não é trabalho, que esporte profissional não é trabalho, que criar conteúdo na internet não é trabalho, que quem cata material reciclável no lixo não está trabalhando, que pede um dia de folga para o patrão não é trabalhador, que é vagabundo. Ou seja, que só é trabalho aquilo que tem carteira assinada, salário fixo, jornada definida e que cumpre essa jornada direitinho. Essa visão é muito limitada e muito vinculada a um modelo industrial específico que já não dá conta de explicar a realidade, porque, no fim das contas, trabalho é toda atividade que garante sustento, seja ela contínua ou eventual, formal ou informal, individual ou coletiva. E essa definição importa muito porque dela depende o respeito que a sociedade concede. Depende a dignidade, depende o valor simbólico atribuído às pessoas. Não reconhecer uma atividade como trabalho é muitas vezes uma forma elegante de retirar direitos, visibilidade e humanidade. E aí eu deixo uma pergunta importante para a gente seguir pensando, não só nesse bloco, mas ao longo de todo esse episódio. O trabalho realmente enobrece o homem? Porque em vários lugares do mundo, isso já não parece tão óbvio assim. Um exemplo claro é a Argentina, onde o crescimento do número de trabalhadores pobres tem sido associado a uma adoção de um modelo neoliberal mais radical na condução da política econômica. São pessoas que trabalham, que têm renda, mas que não conseguem pagar aluguel, comida e contas básicas. No Brasil, o cenário também acende um alerta. O endividamento cresce mesmo entre pessoas com emprego e renda. Trabalhar já não é garantia de estabilidade, de ascensão ou de bem-estar. Ao mesmo tempo, quem detém os meios de produção, os donos das grandes empresas, do capital financeiro, segue acumulando cada vez mais riqueza. Isso mostra
que o trabalho pode até enobrecer o homem, mas a pergunta central talvez seja outra. Qual homem? O homem que trabalha ou o homem para quem esse trabalho é feito? Para Marx, o trabalho é a atividade humana que transforma a natureza e, simultaneamente, transforma o próprio ser humano, sendo essencial para a construção da identidade e da sociedade. Seguindo a nossa conversa, agora eu quero entrar em um tema que atravessa praticamente tudo o que a gente faz hoje: a tecnologia e o trabalho. E antes de qualquer coisa, eu preciso deixar claro uma coisa importante, porque quando eu falo de tecnologia, talvez eu não esteja falando exatamente da mesma coisa que um dicionário, a Wikipedia ou um manual técnico falariam. Porque para mim, tecnologia não é só máquina, aplicativo, software ou inteligência artificial. Tecnologia, na essência, é a ampliação das capacidades humanas por meio da técnica e de ferramentas criadas com uma finalidade muito clara. É tudo aquilo que amplia a nossa capacidade de pensar, de agir, de produzir, de comunicar e de transformar o mundo. Quando a tecnologia cumpre esse papel, ela é uma grande aliada da humanidade. Ela pode nos ajudar a viver melhor, com mais justiça, com mais liberdade, com mais tempo, com mais dignidade. O problema começa quando essa lógica se inverter, quando, em vez de a tecnologia servir as pessoas passam a servir a tecnologia. Ou melhor dizendo, quando a tecnologia passa a servir apenas a alguns poucos. Porque, pensa comigo, se a tecnologia avança tanto, se as máquinas ficam cada vez mais potentes, se os sistemas ficam cada vez mais eficientes, qual seria o sentido de exigir que as pessoas se esforcem mais, trabalhem mais horas ou vivam com menos segurança para garantir o próprio sustento? Em tese, o avanço tecnológico deveria significar mais tempo livre, menos trabalho penoso, mais qualidade de vida. Só que não é exatamente isso que a gente vê acontecendo. Um exemplo muito claro disso aparece no surgimento e na expansão das plataformas digitais. Plataformas de entrega como Rappi, iFood, Uber Eats, plataformas de transporte como Uber, 99, Cabify, plataformas de comércio eletrônico como o Mercado Livre, OLX, Enjoei, eBay, plataformas de conteúdo como YouTube, Spotify e até plataformas de assinatura como OnlyFans. Todas elas vendem a ideia de autonomia, flexibilidade e liberdade. Você escolhe quando trabalhar, você é o seu próprio chefe, você trabalha o quanto quiser. Mas na prática, o que surge aí é um processo que ficou conhecido como uberização do trabalho. A uberização elimina intermediários tradicionais, conecta diretamente quem presta o serviço a quem consome, mas centraliza tudo na plataforma. Quem define as regras não é o trabalhador. Quem define os valores não é o trabalhador. Quem controla o acesso aos clientes, os algoritmos, a visibilidade e até a permanência daquela pessoa no sistema é a plataforma. E aí surge uma relação extremamente desigual. A plataforma diz que não é empregadora, que é apenas intermediária, o trabalhador vira parceiro, colaborador, prestador de serviço, não tem vínculo formal, não tem direitos trabalhistas, não tem proteção social. O risco é todo transferido para quem trabalha, enquanto o lucro fica concentrado em quem controla a tecnologia. Isso não acontece por falta de tecnologia ou por limitação técnica. Acontece por uma escolha política e econômica. Falta regulação. Falta justiça nas relações de trabalho mediadas pela tecnologia. O mais curioso é que a gente vive cercado por tecnologia o tempo todo. Telas de celulares, computadores, tablets. Algoritmos que escolhem o que a gente assiste, o que a gente lê, o que aparece nas nossas redes sociais. Inteligência artificial que interfere na forma como trabalhamos, estudamos, nos comunicamos, até como pensamos e nos posicionamos politicamente. A tecnologia está em todo lugar, mas a pergunta central continua sendo: quem controla essa tecnologia e a serviço de quem ela está?
Porque existe uma diferença enorme entre ter acesso à tecnologia e ter acesso aos benefícios da tecnologia. Quando a tecnologia amplia nossas capacidades, quando nos ajuda a aprender a mais, a trabalhar melhor, a criar, a nos expressar, a nos organizar coletivamente, ela cumpre um papel positivo. Mas quando ela nos vicia, nos vigia, nos precariza, nos coloca em competição permanente ou nos empurra para modelos ilusórios de sucesso individual, aí não somos nós que usamos a tecnologia. Nós somos usados por ela. E essa discussão não é nova. Lá no início da Revolução Industrial, as máquinas também foram vistas como símbolo de progresso. E ao mesmo tempo foram usadas para justificar jornadas exaustivas de trabalho, ambientes insalubres, exploração de mulheres e crianças, acidentes constantes e mortes. Só que esse modelo começou a ser questionado não por bondade dos donos das fábricas, mas pela organização coletiva dos trabalhadores. Foi a luta sindical, a consciência de classe e os movimentos sociais que pressionaram por limites de jornada, por direitos, por condições minimamente humanas de trabalho. O modelo exploratório não nasceu ali. Ele é a herança direta do período colonial, quando a exploração extrema foi naturalizada. O erro foi imaginar que esse mesmo modelo poderia ser aplicado indefinidamente em contextos diferentes. Quando tentaram repetir com os trabalhadores europeus o que havia sido feito com africanos e americanos em povos colonizados, veio o conflito. E dessa história a gente pode tirar duas conclusões importantes. A primeira é que a ideia do trabalhador como peça substituível ainda persiste. A lógica é a mesma: se puder substituir por uma máquina que não reclama, não adoece e não exige direitos, melhor. Agora, a segunda conclusão é que as relações de trabalho mais justas só existem quando há consciência coletiva. Os direitos não caem do céu, eles são conquistados. E tudo isso tem a ver com tecnologia, porque na maior parte das vezes a tecnologia não é pensada para quem trabalha, mas para quem contrata. Não é o trabalhador que escolhe a tecnologia, é o dono dos meios de produção que escolhe. Como eu ouvi uma vez em uma conferência sindical, uma frase que eu nunca esqueci: quem paga a banda escolhe a música. Muitos avanços tecnológicos não foram pensados para ampliar a capacidade humana, mas para reduzir a presença humana nos processos produtivos. A indústria se robotiza, o campo se mecaniza, o comércio se informatiza, os serviços se automatizam. A utopia de parte do capital é ser o único elemento humano de toda a cadeia produtiva. Mas isso é um erro profundo, porque se alguém produz, alguém precisa consumir. E consumo exige renda. Um sistema baseado em dinheiro não se sustenta eliminando quem trabalha. Modelos progressistas defendem o pleno emprego como motor do desenvolvimento. Uma sociedade desenvolvida é aquela que consegue incluir o maior número possível de pessoas no trabalho digno. Já o modelo neoliberal aposta na existência de uma reserva de trabalhadores ociosos para gerar competição, não colaboração. E como a tecnologia é controlada por quem tem capital, esse viés acaba se reproduzindo. Basta olhar as notícias recentes de grandes empresas de tecnologia que anunciam demissões em massa ao mesmo tempo em que investem em inteligência artificial. Além de injusta, essa estratégia pode ser um tiro no pé. Pessoas demitidas levam conhecimento, podem criar novos projetos, podem fortalecer concorrentes e, mais importante ainda, nenhum sistema automatizado substitui completamente a capacidade humana de criar, imaginar e inovar. Máquinas executam, humanos inventam. Reduzir pessoas em uma organização pode até aumentar o volume, mas costuma frear a inovação. Crescimento sem gente é crescimento sem futuro. Por isso, discutir tecnologia é necessariamente discutir política, economia e trabalho. Precisamos repensar o rumo do desenvolvimento tecnológico com apoio acadêmico, político e social.
para que a tecnologia volte a cumprir aquilo que deveria ser sua função original: servir à humanidade. Que o avanço tecnológico não aumente privilégios, mas amplie direitos. Que a prosperidade deixe de ser exceção e vire regra. Porque desde o fogo e da roda até a inteligência artificial, a tecnologia só faz sentido se ajudar a construir um mundo melhor para todos e não apenas para alguns. Tecnologia é o conjunto de conhecimentos, técnicas e ferramentas utilizadas para resolver problemas e atender às necessidades humanas, resultando na aplicação prática do conhecimento científico. Agora eu quero convidar você a pensar comigo sobre a jornada de trabalho. Não só aquela que aparece no contrato ou no cartão de ponto, mas a jornada real, vivida, sentida no corpo. Aquela que envolve o tempo dedicado ao trabalho, o tempo gasto para chegar até ele e o pouco tempo que sobra para viver. Quando a gente fala em jornada de trabalho, a referência é quase automática, é a famosa jornada de 8 horas diárias. Entra às 8, sai às 5 com 1 hora de almoço. Mas essa conta raramente fecha na vida real, porque o trabalho não começa quando a gente bate o ponto, começa muito antes. Para muita gente, a jornada começa quando o despertador toca de madrugada, quando a pessoa acorda, se prepara, enfrenta um deslocamento longo entre casa e trabalho, muitas vezes em transporte lotado, caro e demorado. Esse tempo não é contabilizado como trabalho, mas é completamente consumido por ele. E aí a gente precisa olhar para a forma como as cidades foram organizadas, especialmente no Brasil. Existe uma divisão muito clara entre centro e periferia. As regiões centrais concentram empregos, infraestrutura, serviços e também onde moram as pessoas com maior renda. Em outras palavras, gente rica em geral mora perto do trabalho. Já a maior parte da classe trabalhadora foi empurrada historicamente para as periferias. Não por acaso essa população é majoritariamente preta e parda, descendente direta de pessoas escravizadas. Vale lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e nunca houve uma política real de integração dessas pessoas ao tecido urbano e econômico. O resultado é um modelo profundamente segregador. Para compensar a distância, criaram-se sistemas de transporte público de alta capacidade, ônibus, metrôs e trens de subúrbio, que na prática organizam o fluxo casa-trabalho-casa. Em São Paulo, por exemplo, o coração do sistema metroviário tem 3 grandes eixos. A linha azul, que liga São Paulo de norte a sul, a linha vermelha, que liga de leste a oeste, e a linha verde, que atravessa a Avenida Paulista, o principal eixo econômico da cidade. Essas linhas cruzam áreas centrais e têm como extremidades regiões periféricas. O desenho não é neutro. Ele reproduz a lógica de deslocar diariamente a força de trabalho da periferia para o centro. No Distrito Federal, onde eu estou, isso fica ainda mais evidente. O metrô liga regiões populosas como Ceilândia e Samambaia ao centro do plano piloto, tendo como ponto focal a rodoviária, no marco zero da cidade. Mas a maioria das regiões administrativas sequer é atendida por transporte sob trilhos, o que obriga a deslocamentos longos de ônibus ou o uso do carro. Não por acaso, Brasília favorece o transporte individual. Quando a gente soma tudo isso, fica claro que a jornada real de muitos trabalhadores não é de 8 horas. Pode chegar facilmente a 12, 14 ou até 15 horas por dia, se incluirmos deslocamento, pausas obrigatórias e o desgaste físico e mental envolvido.
E quando essa jornada ainda vem acompanhada de apenas um dia de descanso semanal, a situação se torna insustentável. O cansaço vira esgotamento, o descanso vira sobrevivência, tempo para lazer, cultura, estudo, convívio social e desenvolvimento pessoal vai sendo estrangulado pouco a pouco. A pessoa não vive. Ela se recupera para voltar a trabalhar. Pensando honestamente, não faz muito sentido manter jornadas tão longas em pleno século XXI. Não faz sentido trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana, como se estivéssemos no início da Revolução Industrial. Pelo contrário, experiências recentes em países mais desenvolvidos mostram que reduzir a jornada, seja em horas diárias, seja em dias da semana, pode aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho. Há experiências concretas de semanas de 4 dias de trabalho com resultados positivos. E isso tem uma explicação simples. Gente descansada pensa melhor. Gente com tempo livre vive melhor. Gente que não está exausta trabalha com mais atenção, mais criatividade e menos erros. O avanço tecnológico já permite isso. Muitas tarefas repetitivas foram automatizadas. Algoritmos e máquinas fazem melhor aquilo que exige repetição, cálculo e padronização. O trabalho humano cada vez mais está ligado à criatividade, à decisão, ao cuidado, ao atendimento e à imaginação. E até mesmo trabalhos que envolvem atendimento direto, como balconistas, atendentes, profissionais de saúde, educadores, seriam muito melhor desempenhados com jornadas mais humanas com tempo real de descanso. Existe, no entanto, uma resistência enorme por parte de setores empresariais. Muitas empresas acreditam que precisam operar em disponibilidade total, com quadros reduzidos, exigindo o máximo de cada trabalhador. Essa lógica ignora riscos graves. Vale lembrar, por exemplo, que o acidente nuclear de Chernobyl há 40 anos teve entre suas causas jornadas extenuantes, falhas humanas provocadas por cansaço extremo e decisões tomadas sob pressão. Reduzir a jornada implica, sim, contratar mais pessoas. Se uma fábrica funciona 24 horas com 3 turnos de 8 horas, ao reduzir a jornada para 6 horas seria necessário abrir mais um turno. Mais empregos, mais salários, mais gente com renda. E mais gente com renda significa mais consumo. Mais consumo faz a economia girar, ou seja, o que parece perda na planilha microeconômica de uma empresa pode se transformar em um ganho no plano macroeconômico. O argumento utilizado no Brasil contra o fim da escala 6x1 beira o absurdo. Parte de uma lógica extremamente gananciosa e curta, que enxerga apenas o custo imediato e ignora completamente os efeitos sistêmicos positivos de uma jornada menor. Trabalhadores com mais tempo livre descansam mais, se qualificam mais, consomem mais e produzem melhor. Isso beneficia a sociedade inteira, inclusive as próprias empresas. Mexer no ponteiro da jornada de trabalho pode ser um dos passos mais importantes para transformações estruturais nas relações de trabalho. 100 anos atrás, reduzir a jornada de 16 para 8 horas foi o primeiro passo para uma série de conquistas trabalhistas. Hoje, diante de um mundo profundamente tecnológico, é preciso dar um novo salto. Atualizar as relações de trabalho para os tempos atuais, porque trabalhar menos não é preguiça, é inteligência social. Nós precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. A jornada de trabalho, segundo a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, é o período em que o trabalhador está à disposição do empregador, com uma carga padrão de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Dando continuidade às reflexões deste episódio, eu quero agora falar sobre condições de trabalho. Um tema que para muita gente parece técnico, jurídico ou limitado a normas e leis, mas que na prática atravessa a vida cotidiana de milhões de pessoas.
Quando se fala em condições de trabalho, é comum pensar apenas em salário, carga horária, equipamentos de segurança ou no simples cumprimento da legislação. E tudo isso é sim fundamental, mas é insuficiente. Condições de trabalho precisam ser entendidas de forma muito mais ampla, mais humana e mais concreta. Porque trabalhar não é apenas executar tarefas. Trabalhar envolve pessoas concretas com histórias, limites, contextos familiares, sociais e afetivos. Envolve saúde mental, envolve expectativas de futuro, frustrações, ambições e desejo de crescimento. E ignorar isso é transformar relações humanas em relações mecânicas. Talvez por isso seja mais adequado falar não apenas em condições de trabalho, mas em relações entre instituição e trabalhador. Porque o vínculo entre uma organização e quem nela trabalha vai muito além da entrega de um serviço em troca de um salário. A queda de desempenho, por exemplo, nem sempre tem origem direta no trabalho em si. Pode estar ligada a problemas pessoais, sobrecarga emocional, insegurança financeira, falta de reconhecimento ou a um desalinhamento profundo entre os valores da instituição e os da pessoa que trabalha ali. Também pode ser resultado de fatores sistêmicos do próprio modelo de trabalho, jornadas excessivas, remuneração incompatível com o esforço exigido, ausência de plano de carreira, falta de transparência nos processos de avaliação, inexistência de feedback honesto ou de reconhecimento efetivo. E aqui vale uma reflexão importante. Para algumas pessoas, uma plaquinha de funcionário do mês pode parecer algo positivo. Para outras, isso soa vazio, quase uma ofensa, quando não vem acompanhado de melhoria real nas condições de trabalho, aumento salarial ou perspectiva concreta de crescimento. Humanizar as relações de trabalho é o primeiro grande passo, e humanizar passa diretamente pela empatia. Empatia não é favor nem benevolência. Empatia é a capacidade real de se colocar no lugar do outro, de compreender seus limites, virtudes, contextos e possibilidades. No plano mais imediato, algumas medidas são fundamentais. Jornadas menores, como já discutimos, são um ponto central. Mas é também indispensável falar de remuneração justa. E não apenas do valor do salário, mas de políticas salariais claras, compreensíveis e transparentes. No Brasil, por exemplo, existem práticas como o banco de horas, que sem regulamentação clara e com fiscalização frágil, acabam funcionando como uma forma de travar salários e extrair trabalho não remunerado. Pessoas acumulam horas indefinidamente e na prática trabalham dias inteiros sem receber por isso. O outro ponto crucial é a definição clara do vínculo empregatício. Modelos que bulam a legislação trabalhista, como a pejotização forçada ou contratos intermitentes precários, fragilizam o trabalhador e desequilibram completamente a relação. O mesmo vale para a falta de definição de tempo de disponibilidade em plataformas de entrega e transporte por aplicativo. Quando a empresa ou a plataforma concentra praticamente todo o lucro, enquanto transfere todo o risco para quem trabalha, estamos diante de uma relação profundamente injusta. Uma regra simples ajuda a identificar esse desequilíbrio. Quando donos executivos de uma empresa ganham dezenas e até centenas de vezes mais que o menor salário da organização, algo está errado. Não necessariamente porque alguém ganha muito, mas porque muitos ganham pouco demais. Isso vale para vários setores. Artistas, jogadores de futebol, executivos e diretores podem receber salários elevados. O problema não é a existência de rendimentos altos no topo, mas a distância brutal entre esses rendimentos e os salários da base. Um critério saudável de transparência seria explicar quantas vezes o maior salário da empresa é maior do que o menor. Diferenças muito gritantes costumam indicar exploração da massa salarial. Mesmo quando isso é comum, o mercado continua sendo algo profundamente desigual. Condições de trabalho também precisam considerar características das pessoas. As mulheres, pessoas pretas e pardas, pessoas LGBTQIAPN+,
pessoas com deficiência e pessoas neurodivergentes ainda enfrentam enormes barreiras de acesso, reconhecimento e ascensão profissional. E essas barreiras não surgem do nada, elas são frutos de preconceitos históricos, mas também de desigualdades de origem. Acesso desigual à educação, oportunidades restritas de formação e ambiente de trabalho que não se adaptam à diversidade humana. Garantir condições de trabalho justas passa, portanto, por políticas reais de inclusão, adaptação, promoção e reconhecimento. Isso não é caridade, é equidade. Outro ponto fundamental é o reconhecimento do trabalho remoto como trabalho legítimo. Durante a pandemia, foi o trabalho remoto que manteve a economia funcionando no seu período mais crítico. Ainda assim, muitos empresários passaram a atacar esse modelo, alegando queda de produtividade. Na maior parte dos casos, isso é uma falácia. O que está em jogo não é produtividade, mas controle. O micromanagement, a desconfiança, uma visão de liderança baseada na vigilância e não na confiança. Precisamos avançar para modelos mais flexíveis, escalas flexíveis, possibilidade real de trabalho remoto ou híbrido e locais de trabalho mais próximos das casas das pessoas. Em um mundo tecnológico é inadmissível que alguém gaste 2 ou 3 horas por dia apenas se deslocando para trabalhar. O trabalho contemporâneo é cada vez mais criativo, analítico e decisório. Isso exige ambientes saudáveis, pessoas descansadas e relações baseadas em confiança, não em medo. Por fim, é impossível falar de condições de trabalho sem falar de sindicatos e movimentos sociais. Todos os direitos que hoje parecem naturais, como jornada limitada, descanso semanal, férias, segurança, foram conquistados por meio de luta coletiva. Não existe avanço trabalhista sem organização. Não existe trabalho digno sem pressão social. E o conflito entre capital e trabalho não desapareceu. Ele apenas assumiu novas formas. Garantir condições de trabalho mais saudáveis, inclusivas e humanas é uma tarefa coletiva. E é justamente essa discussão que nos ajuda a olhar para frente e pensar: que futuro do trabalho estamos de fato construindo? A CLT estabelece normas que garantem condições mínimas de segurança, higiene, conforto e proteção aos trabalhadores, incluindo fornecimento de EPIs e fiscalização das instalações. Para olhar para o futuro do trabalho, a primeira coisa que a gente precisa fazer é lembrar que o trabalho nunca foi estático. Ele muda o tempo todo. As profissões surgem, se transformam e, em muitos casos, simplesmente deixam de existir. Até pouco tempo atrás, por exemplo, praticamente todo prédio comercial tinha um ascensorista, a pessoa responsável por operar manualmente o elevador. Com a automação, essa profissão desapareceu. O mesmo aconteceu com telefonistas, taquígrafos, operadores de centrais manuais. Eram profissões fundamentais em determinado contexto histórico, mas que perderam sentido conforme a tecnologia avançou. Hoje, muita gente afirma que centenas de profissões vão desaparecer por causa da inteligência artificial. Esse discurso costuma vir acompanhado de um tom quase apocalíptico, como se estivéssemos diante do fim do trabalho. Mas isso parte de um erro básico, o de imaginar o trabalho como algo fixo, permanente e imutável. Porque as profissões vêm e vão. O trabalho muda de forma, mas não desaparece. Como dizia uma frase citada no último episódio da série The Big Bang Theory, a única coisa constante é a mudança. O profissional do futuro não será uma figura totalmente diferente da atual. Ele será, sobretudo, alguém que precisa se adaptar mais rápido. Vai viver em um mundo onde a tecnologia avança em ritmo acelerado, onde as ferramentas mudam constantemente e onde aprender ao longo de toda a vida deixa de ser um diferencial e passa a ser uma necessidade. Esse cenário, no entanto, é mais desafiador por vários motivos, porque vivemos em um planeta com recursos cada vez mais escassos, com condições ambientais mais hostis e com impactos crescentes do aquecimento global.
Isso faz com que a sustentabilidade deixe de ser uma pauta opcional e passe a ser um elemento central no trabalho de todas as áreas. O profissional do futuro precisará ter consciência sistêmica, consciência micro, entendendo o funcionamento da organização em que trabalha, e consciência macro, entendendo o papel do seu trabalho dentro de um contexto social, econômico e ambiental mais amplo. Isso significa que esse profissional precisará ser transversal, não apenas técnico ou especialista, mas alguém que compreenda impactos, consequências e relações. Alguém que seja profissional, mas também político, no sentido de entender o seu papel na sociedade e nas transformações coletivas. Isso é especialmente importante porque os processos econômicos estão cada vez mais interligados. Uma crise em um setor pode provocar efeitos em cadeia em vários outros. Um problema em um país pode afetar empregos do outro lado do mundo, como a gente pode ver nessa guerra que está ocorrendo no Irã contra os Estados Unidos e Israel. Isso torna o trabalho mais instável, mas também exige mais consciência e organização coletiva. Ainda assim, existem áreas que dificilmente perderão relevância. O cuidado, a cultura, a educação, a arte e as atividades criativas tendem a continuar centrais. Criatividade, inovação, senso crítico e capacidade de análise são atributos profundamente humanos e continuam sendo fatores de sobrevivência da própria humanidade. Também é verdade que nem todos terão acesso aos benefícios tecnológicos ou a empregos formais. Por isso, pensar o futuro do trabalho passa necessariamente por pensar em inclusão. Seja por meio do mercado formal, seja por meio de pequenos empreendimentos, cooperativas ou iniciativas locais. Nesse sentido, os arranjos produtivos locais ganham importância enorme. Não faz mais sentido concentrar todo o desenvolvimento em grandes centros urbanos. O desenvolvimento precisa chegar aos bairros, às pequenas cidades, às periferias. Economias locais fortes reduzem desigualdades, fortalecem comunidades e diminuem a necessidade de longos deslocamentos. Isso dialoga diretamente com algo que apareceu ao longo de todo esse episódio. Não faz sentido passar várias horas do dia se deslocando para trabalhar. O trabalho precisa se reorganizar em escalas menores, mais próximas da vida real das pessoas. Porque no fim das contas, o futuro do trabalho está diretamente ligado ao futuro da humanidade. Ele passa por sustentabilidade, por reorganização social e por um novo pacto sobre o lugar que o trabalho ocupa em nossas vidas. Trabalhar precisa voltar a ser um meio para viver melhor e não o centro absoluto da existência. Bom, esse foi o episódio sobre o trabalho. Um episódio construído a muitas mãos, na verdade as minhas, de André Arruda, que pensou, escreveu e está narrando esse argumento central. E também com o apoio de tecnologias e algoritmos que ajudaram a aprimorar e organizar esse roteiro, além de efetuar a produção. Mas vale reforçar um ponto importante aqui. Esse episódio foi criado por pessoas para pessoas. A tecnologia aqui cumpriu exatamente aquela função que a gente discutiu ao longo desse programa, de ampliar a capacidade humana com um propósito claro. Nesse caso, refletir, provocar e convidar você a pensar sobre o mundo do trabalho. Fica aqui o meu agradecimento a todos e todes os trabalhadores de todas as áreas pelo esforço diário, dedicação e resistência. O trabalho merece ser celebrado, valorizado e, acima de tudo, continuamente repensado. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até um próximo episódio de Castor e seus escapes. Um beijo! Todo o conteúdo é autoral, mesmo com o apoio de algoritmos de inteligência artificial para a finalização e revisão do roteiro. Este é um episódio baseado em opinião, apresentando uma perspectiva de mundo baseada em observações e conhecimentos adquiridos e sintetizados pelo autor.
Você acabou de ouvir Castor e seus Scabs, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.